aqui ao Senhor. São palavras que expressam espanto da parte de Davi, quando ele se dá por conta do que ele havia feito contra Deus, do modo como ele transgrediu a lei de Deus. Então vamos à leitura da palavra de Deus, que diz assim, acompanhe a leitura. A palavra de Deus diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então tu te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Como eu já havia dito antes, o Salmo de número 51 ele é uma oração penitencial que foi proferida pelo rei Davi, quando o Senhor havia repreendido o seu servo através do profeta Natã. O Salmo 51, ele nos indica que a gravidade do pecado de Davi não se limitou aqui apenas, como a gente sabe o contexto, isso fica muito nítido para nós aí na parte que está em itálico, nessa parte introdutória, o título introdutório, quando ele vai dizer, veio ter com ele o profeta Natã, depois de haver ele possuído Betseba. A gente sabe que esse é o contexto, mas é importante nós considerarmos um outro detalhe aqui no que diz respeito a esta oração. Porque o ponto aqui do pecado, a gravidade do pecado de Davi não se limitou apenas à questão do adultério consumado, mas também se considera ainda mais grave o fato de Davi ele ter tentado esconder, como também sustentar o seu pecado, inclusive premeditando a morte do marido de Betseba, que era o soldado Urias. Hoje, então, aqui nós vamos tratar na exposição do Salmo 51 da sua terceira parte, que vai então a partir do verso 7 e vai até o verso 12. Essa é a terceira parte do Salmo 51. Mas hoje eu farei a exposição apenas dos versos 6 e 7, iniciando essa terceira parte aqui. O que nós já vimos até o momento? Nós já vimos as duas primeiras partes. A primeira parte do Salmo 51, na oração de confissão de Davi, ele roga, em primeiro lugar, pelas misericórdias de Deus, e ao mesmo tempo ele também vai expressar aqui rejeição e desprezo pelos seus pecados. Então isso vai lá dos versos 1 e 2. A segunda parte do Salmo 51, ele se concentra em mostrar que Davi ele também reconhece tanto os seus pecados, como ele também reconhece a sua pecaminosidade.
Então, repetindo esse ponto, porque isso é muito importante, quando, por exemplo, os versos 3 a 5, Davi, ele primeiro reconhece os seus pecados, a gravidade dos seus pecados. Quando ele reconhece os seus pecados, o ponto em questão não é apenas dizer o que foi que ele fez de errado, mas o reconhecimento do que ele fez sendo pecado em relação a isso ter ofendido profundamente a Deus e a santidade dele. Segundo ponto que se destaca aqui, nessa questão da segunda parte, é o fato de ele reconhecer também a sua pecaminosidade. E é até interessante considerarmos o verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele reconhece que ele é totalmente depravado. A doutrina da depravação total está muito clara aqui no verso número 5, como também a doutrina do pecado original. A Bíblia nos deixa muito claro isso aqui. Agora veja que nos versos 6 e 7, Davi ele vai mais além quanto ao desejo de se ver livre dos seus pecados. Porque a forma como ele expressa esse desejo de se ver liberto dos seus pecados, ele está mostrando aqui o fato de que ele não está isento da culpa, como também das consequências do que ele fez contra Deus. Quando ele expressa esse desejo de se ver livre dos seus pecados, ele não quer se ver livre das consequências. Ele de fato se quer ver livre dos seus pecados, ou seja, que ele cesse de pecar. Então, nesse aspecto, Davi ele era consequente dessas consequências dos seus pecados, que essas consequências eram inevitáveis, mas ele vai expressar o desejo de uma purificação que ela é interna. Uma purificação na alma ou uma purificação na consciência. É interessante porque, em geral, muitas pessoas, quando elas oram a Deus, demonstrando, e geralmente as pessoas elas vão nas suas orações de confissões demonstrar nojo, demonstrar repulsa daquilo que eles fizeram, daquilo que eles falaram contra Deus. E veja, esse tipo de postura também é muito comum entre os ímpios, entre os descrentes, entre os incrédulos, quando eles cometem algo, por exemplo, que é imoral. Esses dias, se não dizer que alguns desses dias, nós vimos alguns vídeos, talvez você também tenha visto. Por exemplo, eu lembro que eu assisti um vídeo aqui no YouTube, ou foi no Facebook, uma reunião virtual, uma videoconferência entre professores de uma universidade e um dos professores que estava nessa reunião, ele profere um xingamento, um palavrão contra uma outra professora, por algum motivo. E é interessante porque imediatamente todos reagem repudiando a atitude dele, a postura de ofensa dele. E ele imediatamente também ele volta atrás no que ele diz com constrangimento, sem graça, com muita vergonha. Ele vai dizer que realmente ele pede desculpa à professora que ele ofendeu. E ele reconhece quanto que aquilo que ele fez é extremamente aberrante, nojento, absurdo. Então veja, por que eu estou considerando isso? O ponto dos versos 6 e 7 não é apenas o reconhecimento da gravidade do que fazemos de errado. Então perceba que muitas pessoas, elas podem até sentir nojo do que fazem, ou do que falam, ou do que pensam. Elas vão reconhecer o seu pecado, mas mesmo assim, isso não significa que elas se arrependeram verdadeiramente do seu pecado, porque a grande questão que se chama, ou que se vem à tona nos versos 6 e 7, é o coração do homem. É a consciência que não foi envolvida no desejo por uma limpeza total, mesmo que ele reconheça por alguns momentos na sua vida que o que ele fez é extremamente absurdo, é ofensivo, é nojento. Estes versos, então, eles nos revelam aqui o verdadeiro arrependimento. Que o verdadeiro arrependimento, ele promove uma remoção total, completa, geral no coração, como também na consciência do pecador. Ou seja, é uma remoção geral na consciência, apesar de ainda, infelizmente, termos a nossa natureza ainda presa ao pecado, nossas vontades ainda presas ao pecado, mas a nossa consciência, ela se manifesta um dia após o outro, a todo momento, constantemente,
livre da influência do pecado, de maneira que então ele é sensível ao chamado de Deus para abandono ou purificação do seu coração daqueles pecados. Ele não vai viver no pecado de forma prática, mais ou menos é isso que nos é mostrado aqui. E muitos até se entristecem com os seus pecados, mas se a consciência deles não se rende de fato ao desejo verdadeiro de uma purificação do seu coração, eles não se arrependeram verdadeiramente. Vamos à exposição desses dois versos. Por exemplo, quando você vai para o verso de número 6, perceba que o verso 6 ele nos leva a um fenômeno que acontece quando o pecador ele está verdadeiramente arrependido. Uma instrução divina lhe dá aqui então o senso de justiça e de graça no verso 6, quando ele diz: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele está, mais uma vez, repito aqui, ele está nos chamando a atenção para o fato de que ele está tendo uma instrução da parte de Deus, e Deus está ao mesmo tempo nessa instrução lhe dando senso de justiça e de graça. Porque o verso 6 ele nos mostra duas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Primeiro, enquanto o salmista está confessando o seu pecado, a primeira coisa que ele diz que está acontecendo na sua mente, na sua consciência ou no seu coração é que Deus está examinando a sinceridade e a honestidade do coração do salmista. Segunda coisa que está acontecendo também ao mesmo tempo, simultaneamente, é que Deus também está instruindo o coração dele. Então aqui nós somos lembrados de que o homem, primeiro ponto que é sério aqui no que diz respeito à questão do arrependimento ou confessarmos pecados, é que nós somos lembrados de que o homem ele é sagaz, ele é capaz de mentir quando a boca dele fala uma coisa, mas o seu coração expressa outra. Então veja que Deus ele não pode ser enganado enquanto o que realmente se passa na mente de uma pessoa quando ela está proferindo uma confissão na sua oração. A pergunta então que nós devemos fazer aqui no verso 6 é a seguinte: o que o Senhor quer de nós quando nós estamos confessando os nossos pecados? O que realmente o Senhor está procurando, a expressão da ideia de que o Senhor, observe o verso 6 mais uma vez, eis que te comprases na verdade no íntimo. Observe, a ideia é o que o Senhor está procurando, examinando no nosso coração quando estamos orando e confessando os nossos pecados diante dele. E aqui ele nos leva exatamente ao fato de que o Senhor ele está procurando em nós o desejo sincero, verdadeiro de purificação, de limpeza. Limpeza interna, não é a externa. O que Deus exige de nós é que as nossas orações penitenciais elas sejam verdadeiras, realmente no desejo de abandonar os nossos pecados. Quando você vai, por exemplo, aqui, originalmente a palavra aí, verdade, deixa eu começar por ela. Essa palavra aí, verdade, originalmente aí no hebraico, ela significa literalmente estabilidade. Olha que interessante isso. Significa literalmente estabilidade, não oscila. É como se literalmente Davi ele dissesse assim: Senhor, o que tu requer de mim, ou o que o Senhor requer de nós é um coração estabilizado, não é um coração que oscila, né? E aí o que me vem à mente aqui nesse contexto, nesse momento, até para que a gente possa perceber de uma forma até mais clara a ideia dessa... Por que a palavra verdade literalmente significa estabilidade, né? Me vem à mente aqui a questão do polígrafo. O polígrafo é um detector de mentiras, que é usado comumente pelas polícias no mundo inteiro e também por órgãos ou serviços de inteligências de diversos países e governos, né, no mundo, para medir e também gravar os registros de diversas variáveis fisiológicas quando uma pessoa está sendo interrogada. A ideia ali é medir ou tentar identificar se ela está mentindo ou não pela oscilação e variações do seu corpo.
Né? Então é mais ou menos essa ideia que está aplicada nessa palavra aqui, verdade, quando ele diz eis que te comprases na verdade no íntimo. É como se a ideia aqui é como se aparece aqui o fato de que Deus ele está examinando, medindo o nosso coração para saber se realmente nós estamos sendo sinceros e verdadeiros quando nós estamos confessando os nossos pecados e pedindo para que Deus ele tenha misericórdia de nós. Então veja que as pessoas elas podem disfarçar em suas comoções, gritarias, esses gritos histéricos, às vezes, elas podem disfarçar através de choros, de soluços, um arrependimento nas suas orações, mas Deus, ele é como um polígrafo que examina se realmente em todos os cantos, espaços da nossa consciência, ou da consciência do pecador, se realmente ele está arrependido, se realmente ele deseja a purificação do seu coração. Segundo lugar aqui, Deus, ao mesmo tempo, também examina o nosso coração e ele manifesta também nesse exame a sua graça. De que forma ele manifesta a sua graça? É a partir do verso 6. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então, em que sentido ele manifesta, ele dá conhecimento da sua graça? Quando ele instrui o nosso coração. Quando ele nos dá conhecimento de duas coisas. Primeiro, quando ele nos faz enxergar a nossa real situação e condição humana. Segundo lugar, quando ele nos dá conhecimento aprazível, deleitoso e irresistível da sua lei no nosso coração. Por exemplo, quando Davi, repito mais uma vez, ele vai nos dizer, e no recôndito, guarde bem essa palavra aí, recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Então, esse substantivo aí, recôndito, ele está indicando vamos dizer assim, um lugar do coração ou da consciência que ninguém tem acesso, ou podemos dizer que é um lugar obscuro, é um lugar difícil de entrar, onde muitos pensamentos, intenções, vontades e os desejos eles se escondem. Essa é a ideia do recôndito. É como que um porão escuro de uma casa onde ninguém entra ali porque naquele lugar, naquele cômodo escuro, estão muitos segredos escondidos, muitas lembranças ou muitas coisas que a pessoa não quer nem trazer à tona de volta na sua mente. Então percebe, é interessante ver que esse salmo aqui, ele nesse ponto está nos ensinando tanto a soberania de Deus, manifesto através da sua onisciência. Né? A onisciência de Deus não apenas em saber o que está em secreto, mas como também Deus trazer à tona aquilo que está escondido, aquilo que está oculto na nossa mente, no nosso coração. E mais do que isso, quando não apenas Deus ele sabe o que está no recôndito do nosso coração, como também ele é capaz de penetrar, entrar neste lugar escuro, escondido, e lá fazer uma limpeza geral de todos os nossos pensamentos e desejos pecaminosos. E Deus ele faz isso quando então a sua palavra, seja ela quando lida, seja ela também quando pregada, ela vai de encontro a estes porões da nossa consciência, desses porões e também calabouços do nosso coração, trazendo à tona todos os nossos pecados e nos limpando através da palavra, como também do Espírito. Veja como que é importante saber que o verdadeiro arrependimento de pecados abre a nossa mente, nos tira da escuridão, abre o nosso coração para a instrução que Deus nos dá sobre, em primeiro lugar, nós mesmos, em relação à nossa pecaminosidade, a miséria que nós nos encontramos. E mostrar também ao mesmo tempo o verdadeiro sentido, quando nós redescobrimos o verdadeiro sentido da nossa existência. Que não é a vida de pecado, mas é uma vida de obediência a Deus. Uma vida deleitosa e prazerosa, verdadeiramente ela faz sentido quando é em obediência e devoção a Deus. E é isso que nos traz de volta quando os nossos pecados, lá nos nossos pensamentos, são tragos à tona, expurgados de nós,
E o Senhor então renova o nosso espírito, renova o nosso coração com a sua lei, como eu disse antes. A lei de Deus, nesse sentido então, ela vai ocupando esses recônditos da nossa mente e passamos a ter uma outra perspectiva sobre as coisas de Deus e também em relação à podridão dos nossos pecados. É nisso então que aprendemos que constantemente nós precisamos deste ensinamento de Deus. Essa instrução que Deus nos dá, que ele menciona na parte B do verso 6, não é em um momento ou em outro, mas essa instrução é a todo momento. Constantemente, o Espírito Santo está nos instruindo, como também examinando o nosso coração quando nós estamos em pecado e em processo de verdadeiro arrependimento. E o que nos chama a atenção nesse ponto é que a todo momento Deus ele nos instrui a verdade sobre a podridão dos nossos pecados, como também a pureza e a beleza da lei de Deus. Quando nós vamos para o verso 7 agora, vamos para o verso 7. O verso 7, Davi ele vai expressar com mais clareza o desejo então de ser purificado pelo Senhor no seu coração, quando ele vai dizer o seguinte: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quando Davi ele diz purifica-me com hisopo, ele se refere aqui ao ritual de aspersão do sangue do cordeiro para expiação de pecados lá no contexto do Antigo Testamento. Hisopo era uma planta, ou é uma planta, que era usada pelos sacerdotes e que também foi usada por Moisés nos rituais de aspersão, especialmente quando isso acontecia no período da Páscoa, ou nos dias de Páscoa. Quando você vai, por exemplo, para Êxodo, capítulo 12, especificamente o verso 22, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, para acompanhar o meu raciocínio. Êxodo, capítulo 12, o verso de número 22, ele menciona no ritual da Páscoa o uso do hisopo. O hisopo como essa planta que possui folhagens ou possui a sua estrutura, um meio de você aspergir, né? Molhar com sangue e marcar, né? E pintar ou aspergir, seja como for, para poder então, por exemplo, aqui no caso do verso 22, ele vai dizer o seguinte: tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta, ou seja, os umbrais da porta e as suas ombreiras, com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. E é interessante porque quando você vai também para Levíticos capítulo 14, especificamente aí os versos 4, 6 e os versos 49, 51 e 52, nós temos exatamente a menção do uso dessa planta, né, com suas folhagens, para aspersão, como símbolo de que os pecados das pessoas que estavam sendo aspergidas estavam sendo, a pessoa estava sendo ali simbolicamente purificada dos seus pecados, né? É interessante porque quando você vai para João capítulo 19, mais precisamente, vá lá para o verso de número 29, é interessante porque foi usado o hisopo numa lança como uma esponja, porque é uma planta carnuda, para então dar vinagre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 19 de João, o verso 29, ele diz assim: estava ali um vaso de vinagre, cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e fixando no caniço de hisopo, e lhe chegaram à boca. Quando, pois, verso 30, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Interessante porque o hisopo é um elemento que está muito nítido e claro no momento em que Jesus está sendo o sacrifício para a purificação dos nossos pecados. E aqui nós chegamos no ponto central da exposição desses versos. Porque o ponto aqui desses versos é exatamente tratar da purificação da nossa consciência pelo sangue de Cristo. Esse é o ponto que se realça nesses dois versos aqui. Agora é interessante, quando você vai para Êxodo capítulo 24, também os versos de 1 a 8, por favor, se você puder acompanhar a leitura comigo, eu para que a gente não venha
demorar muito, me estender muito, eu já vou lendo aqui. Se você quiser, você pode ir acompanhando comigo. Mas veja, Êxodo capítulo 24, eu vou ler para ganhar tempo a partir do verso 3 até o verso 8, nos é suficiente. Aqui é relatado que Moisés ele aspergiu o sangue do cordeiro quando ele estava ali, após ele ter lido a lei de Deus e instruído o povo em toda essa lei. E aí, após a leitura, o texto vai nos dizer que todo o povo jurou publicamente e solenemente que eles iriam obedecer permanentemente à lei de Deus e jamais abandoná-la. Olha o que o texto diz. E aí é usado como sinal de pacto o uso do hisopo. Olhe bem. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Eles fizeram um juramento. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Juramento novamente. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Veja que esse processo de aspergir também era usado através dessa planta. E é interessante porque a ideia aqui de aspergir segundo a forma como estabelecida na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, aspergir sangue do sacrifício sobre objetos sagrados, né? Sobre o tabernáculo e sobre, inclusive, também as pessoas envolvidas naqueles sacrifícios, era confirmação de que eles estavam presos a um pacto que era irremediável e também era, em segundo lugar, um sinal de purificação dos seus pecados. Quando Davi, então, ele se refere a este ritual de purificação, na verdade, é como se ele dissesse: Senhor, torne uma realidade esta purificação no meu coração. Porque, veja, Davi ele estava ciente que os rituais e os sacrifícios da antiga aliança, eles não podiam, de fato, realmente purificar a mente ou a consciência de Davi. Ele tinha consciência disso. Ele sabia que aquilo era apenas uma sombra, ou era símbolo, era um ritual. Um ritual que não tinha poder em si mesmo. Então veja que Deus, nesse momento, olha que ponto importante aqui. Deus, nesse momento, ele está instruindo Davi quanto à necessidade de um cordeiro que seu sangue possa lhe purificar totalmente, irremediavelmente e permanentemente, tanto por dentro como por fora dos seus pecados. Ele aqui, a ideia é de uma aspersão que lhe limpasse de todos os seus pensamentos, desejos impuros e pecaminosos. Então, veja que Davi, ele não se contenta com os ritos dos sacrifícios. Ele deseja realmente uma purificação real na sua consciência. Davi, ele compreende claramente que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de um substituto, que ele precisa de um Messias. E é como se Davi estivesse aqui clamando para que Deus viesse manifestar a sua misericórdia, enviando então esse Redentor para redimir Davi, como também todo o povo, dos seus pecados. Agora perceba nisto aqui, perceba a seriedade dessa questão que nós estamos tratando quando, por exemplo, alguém pensa exatamente de uma forma negligente em relação à questão de como elas confessam os seus pecados. Porque se alguém pensa, por exemplo, que as suas palavras por si só, elas vão mecanicamente conceder a elas perdão dos seus pecados nas suas orações,
Veja que isso, no final das contas, elas são iguais àquelas pessoas do período medieval que acreditavam em indulgências para terem o perdão de Deus dos seus pecados. Porque se você tem orado e confessado os seus pecados com essa convicção errada de que as suas palavras mecanicamente vão produzir efeito de perdão de pecados, você tem transformado a sua oração de confissão em um tipo de indulgências para que Deus te absolva. Isso é salvação pelas obras. Agora, é interessante porque aqui nós temos um apontamento ainda mais claro no Salmo 51, especialmente o verso 7, a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo como este cordeiro que é sacrificado e que o seu sangue tanto é suficiente como também é eficaz para purificar a consciência de um pecador. E isso inclusive fica muito claro quando nós vamos para Hebreus capítulo 9. Eu gostaria de ler com você apenas os versos 11 a 14. Vá lá para Hebreus capítulo 9, os versos 11 a 14. Eu vou dar alguns segundos para que você possa achar o texto. Hebreus capítulo 9, dos versos 11 a 14. Olha agora o que o texto nos diz. Ele diz bem assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A coisa que mais nós devemos procurar, a coisa que mais nós devemos verdadeiramente almejar em relação à nossa vida é que nós possamos experimentar essa purificação da nossa consciência. E por que a purificação da nossa consciência? Tiago vai nos dizer que a sede, o centro, onde o pecado está alojado e se manifesta inicialmente em nós, é o coração, é a consciência. Ele deixa isso muito claro lá em Tiago capítulo 1, os versos 14 e 15, quando ele nos mostra que o berçário, o nascedouro, ou até podemos dizer o ninho onde nascem os nossos pecados, é o coração do homem, onde é gerado através da cobiça. Ali o pecado é concebido, ali o pecado é gerado, ali o pecado, inclusive, enquanto está no processo de gestação, antes que ele nasça, ou seja, antes que seja consumado, ele é nutrido a partir da nossa cobiça. A nossa cobiça se torna o alimento, o amamentamento ali, a nutrição dos nossos pecados quando eles estão sendo premeditados e trabalhados na nossa mente, na nossa consciência, na nossa vontade, que é usada aí através dessa ilustração do coração. Por isso, é pelo sangue de Cristo que nós temos a purificação da nossa consciência. E é por isso a necessidade de que a nossa consciência seja purificada através da obra expiatória de Cristo, pela sua morte de cruz. A cobiça é esse nutriente que alimenta os nossos pecados, e por isso é lá que o sangue de Cristo ele deve ser aspergido todos os dias pelo Espírito Santo para a nossa purificação. Veja que nós só podemos experimentar o livramento do pecado, só podemos reconhecer verdadeiramente a nossa pecaminosidade, só podemos receber o perdão dos nossos pecados e a vitória sobre os nossos pecados se o sangue de Cristo purificar a nossa consciência desses pecados. E aqui nós claramente vemos que nós dependemos totalmente de Cristo para ser salvo e purificado dos nossos pecados. Cristo é o remédio para todas as nossas desgraças.
O sangue de Cristo é que é o antídoto para curar-nos, nos purificar de todas as nossas desgraças que têm origem nos nossos pecados e na nossa cobiça. Basta você dizer as palavras de suas orações para que você seja perdoado. Se você pensa dessa forma, você está praticando uma espécie de indulgência e salvação pelas obras, como eu já disse anteriormente. Se Deus não perscrutar, veja como que a soberania de Deus, nós dependemos dela para que sejamos purificados dos nossos pecados. E é isso que Davi está reconhecendo aqui nos versos 6 e 7. Veja que, se Deus ele não perscrutar, examinar o nosso coração, se ele não limpar o nosso coração daquilo que está no oculto do nosso coração, dos nossos intentos, e se ele não instruir o nosso coração ao arrependimento e ao desejo de ser purificado, as suas orações e palavras que você usa nessas confissões de pecado não vai poder lhe salvar. Senão, infelizmente, que essas palavras que você pronuncia, elas apenas vão aumentar mais ainda a ira de Deus e o peso do seu sofrimento no inferno. E nada mais do que isso. Porque quando as pessoas oram, dizendo que estão confessando os seus pecados, mas seu coração ainda está ali, tripudiando em cima da santidade de Deus e da lei de Deus, porque ele não deseja realmente a purificação dos seus pecados, simplesmente ele está mais ainda provocando a Deus, provocando a ira de Deus, e está quebrando o terceiro mandamento, blasfemando contra Deus. E aí a pergunta que eu faço, encerrando aqui a exposição desses versos, é: você tem experimentado esta purificação do poder do Espírito Santo no seu coração? Você realmente tem sido purificado pelo sangue de Cristo na sua consciência? Você tem experimentado a aspersão do sangue de Cristo na sua consciência todos os dias, quando Deus tem perscrutado o seu coração e tem te levado a examinar a sua consciência, e que você precisa todos os dias se arrepender dos seus pecados e lutar contra eles? O sangue de Cristo tem lavado a sua mente das suas impurezas e perversidades? Você está realmente convicto de que o sangue de Cristo tem purificado seu coração dos seus pecados? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Rogamos, Senhor, que a Tua palavra alcance, ó Deus, o recôndito do nosso coração e sejamos purificados dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mais uma vez te pedimos. E rogamos, ó Deus, a Tua graça sobre a nossa vida. E assim, Senhor, não nos abandone. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não deixe que esta misericórdia se aparte de nós. Não nos abandone, Senhor. Repetimos mais uma vez. E desejamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos purifique de todos os nossos pecados. Cremos, ó Deus, que o sangue de Cristo derramado na cruz é o meio, é o remédio, é o antídoto, ó Deus, para nos curar e nos livrar dos nossos pecados na nossa consciência. Purifica-nos, ó Deus, e nos livra desses pecados. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém.